dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Na Sua Cara, eu sou a Daísa Silva e nesse canal eu compartilho tudo que minha mente aleatória se permite imaginar. E hoje eu vou falar sobre um filme que eu acabei de assistir, The Promising Young Woman, em português A Bela Vingança. E vamos lá, fica aí comigo. Então, o filme A Bela Vingança conta a história de uma mulher que ela vai a bares, se finge de bêbada e sempre encontra bons samaritanos para auxiliá-la, e quando eles percebem que ela não está tão bêbada assim, né, ela tem a sua vingança, né? Se você se interessou por essa premissa, para por aqui, vai assistir o filme, volta aqui e assiste o resto. Um recado, se você tem algum tipo de gatilho com questões de relacionamento abusivo, abuso sexual, né, não assista nem esse filme e nem esse vídeo, porque agora eu vou dar spoilers mesmo, né? Se você tem algum tipo de questão, isso não vai ser bom pra você, tá? Então eu aconselho não assista esse vídeo. Então, voltando aqui ao filme, agora spoiler, gente, é isso. Não tem como eu avançar sem dar spoiler. Então, no começo a gente conhece a Cassie, uma mulher na casa dos 30 anos, que é uma barista, que a gente não sabe muito. O filme começa com ela fazendo esse papel mesmo, ela tá lá completamente bêbada num bar numa boate, e ela encontra um bom samaritano para ajudá-la. E aí a gente percebe que ela não tá tão bêbada, ela levanta, e aí tem o primeiro plot twist do filme. Nesse pedaço a gente não entende exatamente o que ela fez com o rapaz, como é que desenrolou aquela história, a gente fica intrigado. Mas aí já dá pra ver o tom do filme quando ela passa por uma obra e vê aquele monte de pedreiro mexendo com ela, ela encara eles, e aí eles ficam constrangidos quando ela começa a encarar esses homens que estão assediando ela ali de alguma maneira. Então eles estão ali mexendo com ela, mexendo. Quando ela volta e encara, ela nem falou nada, eles se sentem super incomodados e ela tá ali encarando eles, e aí eles começam: você não aguenta uma brincadeira, não sei o que, você é uma doida, xinga ela, não sei o que, e vão embora. Então já dá pra pegar um pouco do tom do filme. O que a gente percebe é que a Cassie, ela é uma barista que desistiu da faculdade de medicina, e a gente não sabe ainda exatamente porquê, mas a gente vê que teve alguma coisa errada. No decorrer do filme, a gente entende que ela teve uma amiga chamada Nina, que sofreu um abuso ela estava bêbada demais, ela foi numa festa, estava bêbada demais, sofreu um abuso por um dos colegas da faculdade de medicina, que elas iam junto. E aí o resto das pessoas, né, eles, dos homens que estavam lá, filmaram. E ela ficou em depressão, eles estavam rindo muito, ela ficou em depressão, essa Nina saiu da faculdade de medicina. A Cassie, como era uma amiga muito próxima, sabe aquelas amizades que você fica ali, largou também pra cuidar dela, ela entrou num quadro de depressão muito profunda e se suicidou. E aí se passaram 7 anos e a Cassie nessa vida onde ela se vingava de homens, né? E o que ela fazia? O que ela fazia era foi muito interessante, porque assim, eu fui assistir o filme esperando uma coisa, e aí ele me entregou outra. Eu fui pro filme achando que algum assediador ou violentador, né, algum estuprador, vamos falar, né, o português claro, fosse ter algum tipo de dano severo, física ou moralmente, né? E isso não acontece. O que acontece no filme é que a gente tem um estuprador chorando, a gente pensa que ele vai ficar machucado e ele chora. Enfim,
É uma premissa um pouco de... é uma história um pouco diferente do que a gente está habituado. A gente sempre quer ou imagina algum tipo de violência, né? Violência física, que eu falo. Mas ele trabalha muito com esse psicológico, né? Então, assim, ela se finge de bêbada. Então, os bonzinhos... E é uma sacada bem legal desse filme, que ele coloca sempre os caras que vão levar ela pra casa, atores conhecidos que sempre fazem papel de bons moços no cinema, né? Então, assim, tem alguns... Eu não vou lembrar o nome agora. Sou péssima pra esse tipo de coisa, mas aí você vai ver vários nomes conhecidos de atores que você sempre vê fazendo papéis bonzinhos como potenciais assediadores, né? Então você coloca aquela pessoa, a ocasião faz o ladrão, talvez, né? Nesse caso, tipo, qualquer um pode ser um possível assediador. É um cara que tá ali no ônibus, um cara gente boa, tem inclusive um deles fala assim: eu sou legal, eu sou legal, eu sou legal. Ela, por que você tá repetindo que você é legal? Eu sou um cara bacana. E ali ele tava sendo bacana, ela... Só que não, ele tava ali prestes a fazer alguma coisa com uma pessoa praticamente inconsciente, né? Tem uma amiga na época que essa Nina procura, e essa amiga fala que a Nina queria chamar atenção e manda ela embora, ou então que ela se colocou em risco. Ela sempre foi estar bêbada mesmo, ela sempre foi sendo colocada nessa posição, né? Então ela, tipo, mereceu o que aconteceu com ela, né? E aí ela coloca, ela embebeda essa amiga, essa Madison, embebeda essa outra personagem e faz ela achar que ela saiu com um homem daquele dia que ela tava bêbada ali. E a menina surta, né? Ela fica desesperada porque ela não sabe direito o que aconteceu. Então ela faz essa consciência, né? Ela faz essa Madison ter essa conscientização. Tem uma reitora também, é Walter, também, que acontece isso, né? Então ela foi para a reitoria quando todo o caso se deu, e aí a reitora falou: olha, a Nina tomou algumas decisões, essas decisões eram erradas, mais uma vez defendendo os abusadores, né? O abusador no caso e toda a galera que filmou, né? Defendendo os abusadores e tudo isso. E que os rapazes têm sempre o benefício da dúvida. Só que a Cassie fez o seguinte: pegou a filha da... Claro que ela não pegou, mas ela pegou a filha da reitora e fez a reitora acreditar que ela tinha colocado a menina num dos quartos daquela universidade com os rapazes que ela dava tanto o benefício da dúvida. A Walter se desespera, grita e fala pra ela onde é que a menina tá e tudo mais. Depois de algum tempo dessa discussão, desse vai e vem, ela informa que ela não é doida, que ela não acreditava tanto na benevolência daqueles rapazes quanto a Walter acreditava, para dar o benefício da dúvida. Então que a menina estava segura numa lanchonete que ela tinha lá, num bar. E é isso, né? Ela também tem uma interação com um dos advogados, ou com o advogado que assediou a Nina a não fazer a denúncia, né, contra o rapaz, né? Então ele teve um advogado que coagiu ela a não fazer denúncia, né? E ele fala assim: hoje em dia tá muito mais fácil, porque a gente pega qualquer imagem, qualquer coisa da internet, qualquer coisa que possa denegrir a imagem daquela pessoa, né? O que até me lembrou o caso daquela blogueira que sofreu um assédio e que foi humilhada em uma das audiências com esse discurso de que olha a foto que ela tira, então ela também mereceu o que o cara fez, ou então ela instigou para que o cara fizesse alguma coisa. E é isso, né? No meio das redes sociais, qualquer palavra para desacreditar uma pessoa, para colocar em xeque a integridade daquela pessoa, o caráter daquela pessoa, é utilizado, né? Então uma discussão bem interessante nisso, né? Mas com ele, como ele não conseguia dormir e tudo mais, ela foi um pouco mais benevolente, tá certo? Não sei, né? A gente viu ali, enfim, ela tinha até contratado um cara pra quebrar as pernas do cara, enfim,
e ela resolve não se vingar dele porque ele se mostra de fato arrependido. Não sei se eu teria esse sangue frio. A gente chega num momento crucial do filme em que a Cassie já está em posse de um vídeo que coloca em xeque toda a culpa dos envolvidos naquela barbaridade que fizeram com a amiga dela, toda montada e tocando Toxic da Britney Spears por uma orquestra muito legal, toda montada, e que vai até a despedida de solteiro do cara que fez isso, porque o cara seguiu a vida, todo feliz, todo não sei o que, né? E ela, amiga, morreu, ela teve a vida parada por isso. O cara vivendo, vai casar, maravilhoso. E aí ela droga todo mundo e a gente tem um desfecho um tanto quanto polêmico, né? Um desfecho um tanto quanto polêmico nessa parte, porque ela dá todo ela amarra o cara na cama, algema ele, e aí ela começa aquele discurso pra ver se ela lembrava dela, se lembrava da amiga dela, aí ele começa a ficar com medo, aí ele começa a entender o que tá acontecendo, e aí ele começa a chorar, e aí ele começa a falar que não foi aquilo que não foi bem assim, eu não tive culpa. Aí ela tira um bisturi porque ela falou assim, olha, eu vou marcar você para que todas as vezes que você... porque o que aconteceu? Ela, a menina que sofreu aquilo, ela ouvia muito o nome dele, então ela não desvencilhou daquele trauma, né? E nem ela. E aí ela falou assim, então eu vou marcar você assim como você marcou ela. Então ela vai pra marcar na barriga dele o nome da Nina. E aí ele se solta, e aí, spoiler, como eu disse, todo o filme aqui, ele se solta e mata ela. Ele sufoca ela numa cena que é eterna, é muito longa, e ele mata ela. E aí você fica em choque, você não acredita. Eu não acreditei, eu fiquei assim, não, ela fez alguma coisa, imagina, ela fez alguma coisa, sabe? E aí, uma coisa também interessante desse filme, que quando ele mata ela, ele tá amarrado, ele não consegue se livrar da outra algema. O amigo dele chega e fala assim, não, descobre efetivamente que a menina tá morta. Não foi culpa sua, não tem tudo isso, a gente vai esconder, nada aconteceu. E ele ajuda ele a queimar o corpo da menina. Então isso também reflete uma outra discussão, que é a rede de apoio que esse cara sempre teve, que homens brancos, héteros, tops e que tem um poder aquisitivo também tem, né? Que assim, são os amigos que ajudam quando tem uma conduta errada daquele amigo, né? Que apoiam uma conduta de assediador, que apoiam uma conduta de relacionamento abusivo, que apoiam a traição, que apoiam tudo isso, toda essa rede de apoio que existe, né? Numa sociedade machista, né? Então tem esse outro lado também, claro, né? Que o filme tem um outro desfecho, que aí ela coloca Nossa, a gente fica até exaltada. Que ela coloca aquela fita em posse do advogado que ela viu que estava arrependido, para ele levar aquilo na polícia, e o cara é preso por homicídio. O que também levanta outra questão. Se ele não foi preso naquela época e agora é homicídio ou uma outra coisa, quanto tempo esse cara vai ficar preso? Né? Ele é rico, então tem uma outra questão também, né? Ele vai pagar um advogado para ser solto, vai ter... Quantos casos não tem por aí? Né? Então eu fiquei um pouco decepcionada com o filme, porque se eu quisesse ver algum feminicídio, eu ligava a TV, entendeu? A TV no noticiário e assistia isso. Então me deixou um pouco chocado com esse desfecho, um pouco realista talvez. Ah, não, é isso mesmo que a sociedade e a única coisa que a mulher pode fazer para se vingar é morrer. Então talvez ele queira passar essa imagem mesmo da verdade triste, que nua e crua da coisa, e
tenha tocado com um tom de denúncia. Por isso que eu disse no início, se a pessoa tiver algum tipo de gatilho, para ela não assistir nem esse filme e nem esse vídeo, porque ele não dá nenhum tipo de esperança e nenhum tipo de conforto ou acalento para as pessoas. Ele joga ali que a verdade é essa, uma coisa bem triste, que apesar de ter dado um tom um pouco no finalzinho, ai não, que ela manda mensagem, eu não acreditei, eu fiquei em choque, eu falei, é isso, né? E esperava outra coisa, ou até mesmo uma história de superação dela, em ter se livrado do peso, da culpa, de não ter ido na festa com a amiga, né? De não poder ter feito nada por uma questão do suicídio da amiga, que estava ali perto todo o tempo, apesar de saber que teve uma situação traumática, ela não pôde ajudar. Então, foi bem frustrante esse final, né? Não sou sempre fã de finais felizes, mas eu acho que quando se tratou de uma discussão tão difícil, você terminar assim é muito decepcionante, né? A gente vê assim, a mensagem que trouxe aqui, realmente é isso aí, a realidade, né? Não dá nenhum princípio de mudança, talvez só pelo advogado, talvez, sabe? Que tomou consciência, mas quantas vidas ele não destruiu no decorrer do caminho dele. Então, é isso, gente. Hoje eu vim falar sobre esse filme, que o desenrolar dele é bem interessante. Eu até indico para que se assista, mas fica aí mais a nossa reflexão, né, sobre isso e sobre todas essas situações que são presentes nesse contexto que vivemos hoje, que é tão complicado, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, dá o like aqui, se inscreve no canal e até o próximo. Beijo, tchau, tchau!